O gráfico de colunas é um dos mais utilizados do Excel. Primeiro porque, por padrão, ele é um dos mais recomendados e segundo porque ele pode ser bem versátil. Como ele tem dois eixos bem definidos, o horizontal e o vertical, você consegue utilizar ele para diversos tipos de gráficos diferentes, para séries temporais, para comparações simples, enfim, para uma série de possibilidades. Então, para começar, vamos entender como é que a gente poderia adicionar um gráfico de coluna. Isso é bem fácil. Basta você selecionar a sua série de dados. Então, aqui eu vou pegar de janeiro a dezembro para a loja 1. A gente vem aqui na guia Inserir e nas opções a gente já tem aqui separado o gráfico de colunas. Quando a gente faz isso, a gente pode botar colunas, colunas empilhadas, barras, enfim, uma série de opções. Eu vou escolher colunas. Quando eu faço isso, eu já tenho o meu gráfico. Como eu já tenho esse gráfico aqui inserido, eu vou deletar essa opção que eu acabei de inserir e a gente vai trabalhar em cima dele aqui embaixo. O mais legal do gráfico de coluna é você entender algumas funcionalidades que ele tem que nem todo mundo sabe utilizar. Por exemplo, o espaçamento entre colunas. Então, às vezes, você quer uma coluna um pouco mais grossa, um pouco mais próxima uma da outra, e você não sabe como fazer isso. É bem simples. Você só precisa selecionar as suas colunas, a série de colunas que você quer mudar o espaçamento, clicar com o botão direito e escolher a opção de formatar série de dados. Uma nova janela vai se abrir aqui do lado e você vai ver que você tem a opção de largura do espaçamento, que está em 200%. Se a gente reduzir essa largura para 100%, por exemplo, você vai perceber que as colunas ficam mais grossas e esse espaçamento diminui. Se eu for reduzindo até 0%, elas vão ficar coladas umas nas outras. Como eu não quero elas coladas umas nas outras, eu vou deixar em 50% o nosso espaçamento, que é um espaçamento grande, mas ainda assim próximo o suficiente para a gente conseguir ver essa diferenciação entre uma coluna e outra. Caso você tenha duas colunas juntas, você tenha duas séries de dados e informações que você está analisando, você poderia trabalhar sobre a posição de séries. Vamos primeiro selecionar o nosso gráfico, inserir uma nova série de dados nele. A gente vai fazer isso pela seleção de dados. Então a gente vem aqui e vai adicionar uma nova loja. A gente adiciona uma nova loja escolhendo a loja 2. E aí a gente vai fazer a comparação pegando os valores dela aqui até dezembro normalmente. Quando a gente aperta OK e dá OK aqui, você percebe que a gente já tem para janeiro, fevereiro, março, abril, todas as informações da loja 1 e da loja 2. A gente não tem a nossa legenda aqui, a gente pode fazer isso utilizando os nossos elementos de gráfico. Então deixa eu só colocar a legenda para ficar mais fácil de definir o que é um, o que é outro, enfim. E agora, o que está acontecendo é que eu não estou conseguindo diferenciar muito bem entre o que é de janeiro, o que é de fevereiro, o que eu estou comparando com o quê. Porque a diferenciação de uma coluna para outra está exatamente igual. Então a gente vai utilizar a sobreposição de dados para aproximar os valores que são referentes a um mesmo dado. A gente faz isso da mesma forma, selecionando nossa tabela aqui, os gráficos, vai formatar série de dados e a gente vai ter a sobreposição de séries. Você vai ver que conforme a gente vai se aproximando do zero, as colunas vão ficando mais juntas. Então, quando eu chego no zero, elas estão 100% juntas, que já é uma forma de ajudar na nossa visualização mais do que a gente estava conseguindo visualizar antes. Agora, se eu começar a aumentar, se eu for para o positivo, então a sobreposição de séries positiva, você vai ver que uma fica em cima da outra. Então eu vou deixar aqui até 50% e pronto, eu tenho 50% da coluna sobreposta na outra. Quando eu fecho, é uma forma diferente e elegante de você olhar os seus gráficos. Então é uma forma diferente de você trabalhar os gráficos de coluna. Então eu recomendo bastante que você trabalhe melhor essas formatações diferenciadas dos gráficos de colunas. Só para mostrar para você um pouquinho mais do que você pode fazer aqui, o mesmo gráfico de coluna poderia funcionar muito bem como um gráfico de barra. Obviamente, dependendo do espaço que você tem disponível. O espaço que eu tenho disponível nessa planilha, nessa aba específica, é muito mais horizontal. E por ser mais horizontal, ele acaba sendo mais útil com um gráfico de colunas. Vamos ver como é que ficaria o gráfico de barras se eu tentasse colocar aqui. Eu vou fazer isso alterando o tipo de gráfico que eu tenho aqui. Para isso, como eu já te expliquei, guia design, a gente vem em alterar o tipo de gráfico e agora eu vou mudar para as barras. Então eu venho aqui nas opções, opção de barra, você percebe que eu tenho essa escolha aqui que eu posso fazer, eu faço ela, mas está tudo muito grudado. Então, quando a opção de barra é melhor? Quando você tem espaços verticais maiores. Então, se essa minha tabela ela ocupasse esse espaço aqui,
né, um espaço mais vertical, talvez um gráfico de barras fosse mais útil para a minha planilha. Nesse caso, a gente consegue ver que o gráfico de barras ele acaba escondendo um pedaço só da minha tabela de dados, o que não é nem um pouco legal. Então, eu vou utilizar o atalho de teclado Ctrl Z para voltar ao meu gráfico de colunas normal. Enfim, essas são funcionalidades que você pode ter para você utilizar de maneira melhor e com um design mais elegante os gráficos de colunas ou de barras.